E aí, pessoal do canal Peregrinos no Campo, tudo bem com vocês? Retornando aqui com o canal, dessa vez com uma intenção clara de manter uma frequência maior. Acabou que devido à correria do dia a dia, esse canal ficou um pouco de lado, mas a gente pretende dar continuidade nesse projeto aqui. E como vocês viram aí nas filmagens, né, hoje o dia está meio chuvoso, cheio de neblina. E recentemente a gente passou por algumas coisas aqui e eu queria trazer aqui uma reflexão de como que é importante a gente ser grato mesmo em meio às circunstâncias adversas que a gente acaba enfrentando em nossas vidas. E ao mesmo tempo trazer alguns contrapontos, algumas dificuldades de uma pessoa que mora numa área mais isolada, rural, pode passar. E se em meio a essas dificuldades vale mais a pena morar em uma área rural ou se vale mais a pena morar em grandes cidades. Então eu quero trazer aqui essa reflexão com vocês também, mas vamos lá. Recentemente a gente passou aqui por falta de água em nossa casa, deu algum problema aqui no sistema de águas, né, do bairro e acabou que a gente ficou cerca de 3 dias sem água direito, claro, né, teve auxílio dos vizinhos, mas a água das torneiras, a água do chuveiro, a gente teve uns problemas nesse sentido. E aí a gente voltou às raízes literalmente, né? Na marra. De, por exemplo, ter que ferver uma água no fogão para conseguir tomar um banho mais quente, já que aqui é um local muito frio. E aí a gente despejou essa água numa banheira que tem ali para as crianças, misturou com o resto de água que já estava frio e tomamos banho. E aí me veio, né, algumas reflexões em mente, por que que isso está acontecendo? O que será que tem por trás? Porque eu sou uma pessoa que acredito muito assim. Tudo que a gente passa tem um motivo, tem um porquê. Muitas vezes é para a gente aprender, crescer e evoluir como pessoa, porque aquela dificuldade, aquele problema ou até mesmo aquela bênção que te é concedida vai te fazer subir de nível, vai te fazer ampliar a sua perspectiva, o seu conhecimento e vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, mais preparada para enfrentar as adversidades da vida. Então, recentemente, né, a gente teve isso e veio esses pensamentos em mente. Assim como outros pensamentos de algumas dificuldades que eu, por exemplo, enfrento, já que eu sou alguém que trabalho com internet, né, tecnologia, e aqui não é tão simples assim trabalhar com isso em alguns aspectos, já que aqui, por exemplo, não pega a internet de dados móveis. Então, por exemplo, se você cria um e-mail ou se você vai receber uma ligação sem ser por WhatsApp, não tem como aqui, porque aqui não pega rede de dados móveis. E para que eu consiga para que eu consiga uma conexão de rede móveis, eu tenho que andar cerca de 1 quilômetro para frente aqui até achar um local mais perto de uma torre. E aí, claro, entra outro aspecto também, né? Por que que a gente passa por essas dificuldades, como eu ter que andar cerca de 1 quilômetro só para uma simples confirmação de um código no celular, porque a gente não tem carro, a gente mora a cerca de 3 quilômetros aqui da cidade, uma cidade pequena, mas para nós é mais que suficiente para comprar, né, o que a gente precisa para mantimento, e não ter carro em meio a isso, em muitos momentos é dificultoso. Eu diria até mais pela questão de tempo do que desgaste, porque hoje em dia o tempo está tão corrido, e isso não é por acaso, tá? Para quem lê a Bíblia sabe que os últimos dias seriam marcados por tempos mais acelerados. Isso está em Mateus 24, verso 22. Então hoje, querendo ou não, a gente precisa de muita coisa de um jeito mais prático. Caso contrário, o nosso dia mal vai fluir. Antigamente não era assim. Antigamente as pessoas tinham mais tempo, o dia fluía muito mais. Então, para mim, pelo menos, o que mais pega não é nem ter que andar 3 quilômetros, porque é uma questão assim de não ser sedentário. Qualquer pessoa que não é sedentária não vai ver problema em andar 3 quilômetros. O problema vai ser, claro, esse tanto de tempo que você leva tanto para ir quanto para voltar. E aqui, claro, para voltar é muito difícil, né? Na ida é mais tranquilo porque é muita descida, mas na volta é uma subida tremenda. Então subir, por exemplo, no sol realmente é muito difícil. Eu já fiz isso uma vez e confesso que, nossa, foi um baita teste físico que eu passei, até mesmo emocional, né? De tentar, sei lá, ficar um tempo sentado, esperar milagrosamente por uma carona, mas eu fui e consegui. Então tudo isso traz uma perspectiva de que, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a tudo isso, né?
a essa situação de água que a gente passou, a esse negócio de não ter carro, a esse lance de ter que andar 1 quilômetro por uma simples confirmação de um código no celular, e parte do meu trabalho exige isso, eu prefiro muito mais morar no ambiente rural e passar por essas dificuldades do que, por exemplo, se eu morasse em uma cidade grande e aí teria outras dificuldades que, ao meu ver, são muito piores. Então é uma questão de perspectiva. Mesmo em meio a isso, tendo estilo de vida mais natural, poder em qualquer dia, em qualquer hora da semana, sair na rua, respirar esse ar mais puro, ter a fartura que tem na roça, o senso de comunidade que a gente vê na roça, um estilo de vida mais natural, um estilo de vida mantendo uma paz, uma harmonia maior, sem essa influência tanto de músicas, quanto de toda a doutrinação que é feita nos grandes centros, incentivo ao consumismo e dentre outros inúmeros fatores para a criação de filhos, para mim, pelo menos, é muito mais vantajoso morar em uma área rural. E essas dificuldades, a gente crê que parte delas são temporárias, são apenas testes, são apenas situações que a gente passa, como eu falei, para crescer, para amadurecer, para quando a gente conseguir superar isso, a gente vê lá atrás como que valeu a pena o esforço, como que valeu a pena ser grato. E mesmo em meio a alguns problemas, não murmurar, não reclamar, isso não vai trazer algo bom para você, muito pelo contrário, mesmo que você passe por dificuldades, nunca murmure, busque olhar à sua volta, coisas pelas quais você é grato e agradeça, porque tem pessoas que com certeza estão numa condição muito pior do que você, igual esse problema com água. A gente passou por esse problema com água, é difícil? Sim, mas tem pessoas que nem têm acesso à água potável, tem pessoas que não têm acesso nem à água para beber, então imagina só a vida dessas pessoas, enquanto que eu, por exemplo, não faço ideia do que é viver isso na prática. Então, algumas pessoas, ao olhar essas situações, podem falar, nossa, esse estilo de vida jamais é para mim, eu até gostaria de morar em roça, eu até gostaria de ter um estilo de vida mais natural, mas em meio a esses problemas, de jeito nenhum. Então, algumas pessoas provavelmente pensariam assim. Eu, por exemplo, a minha família já pensa diferente. A gente pensa que mesmo com esses problemas, vale muito mais a pena morar nesse ambiente rural. E detalhe, eu tenho a intenção clara, mas não é o nosso caso ainda, de trabalhar só com isso, tá? Como eu falei, trabalho com internet, com tecnologia, mas o objetivo é levantar ali dinheiro, recursos para conseguir ter um estilo de vida mais natural, trabalhar e viver disso. E aí sim, qualquer pessoa que trabalha em roça sabe que tem que ter muito esforço físico. Tem sim um certo desgaste, mas é mais no quesito físico. Em alguns casos pode ser emocional, quando vê alguns problemas, o que é muito normal com criação de bicho, com plantações. Porém, para mim, nem se compara com o desgaste emocional e principalmente espiritual que muitas pessoas que vivem nas grandes cidades passam, até por toda a influência maligna que tem em muitos grandes centros. Então, querendo ou não, viver num ambiente mais rural, mais isolado, principalmente uma pessoa que nem em bairro vive, mas às vezes a pessoa vive mesmo isolada e o vizinho mais próximo nem é tão próximo assim, pelo menos 1 quilômetro de distância, por exemplo, pode ter certeza que você fica suscetível a ter muitos problemas, tá? A não ser que você tenha ali um sistema muito bem estruturado, de água, de energia, mas caso você não tenha, imagina ficar sem água, imagina ficar sem energia. Então são problemas que você pode passar, mas vai de você avaliar. Será que esses problemas são maiores do que outros que você pode passar, por exemplo, nas grandes cidades? Porque, querendo ou não, você está voltando a um estilo de vida muito primitivo, até que era comum com os nossos antepassados. E eles viviam de um jeito assim muito, mas muito simples mesmo, tá? Quando a gente vê os tempos mais antigos, não tinham geladeira, não tinha o fogão comum, que hoje se tem. Então era tudo feito ali de um jeito muito mais raiz, muito mais natural. Se preservava alimentos, em potes com gordura, deixava ali armazenado por um tempo. Esquentava a comida na lenha, de um jeito bem raiz. Muitas pessoas até tomavam banho em rio, não tinha ali chuveiro elétrico nem nada. E até mesmo para as necessidades básicas, tinha que ir no mato. Ou tinha ali um buraco que a pessoa construía e fazia por lá. Então tem pessoas que acham assim, algo terrível voltar a esse estilo de vida mais natural. Só que no fundo também isso só revela uma dependência muito forte
do sistema. O sistema dessa terra, ele nos condicionou a sermos completamente dependentes deles, para eles oferecer o estilo de vida que eles querem para nós e nós nos submetermos àquilo que eles querem para nós. E nisso nós vamos ficando escravos, vamos ficando vulneráveis à vontade daqueles que têm o controle deste mundo. E quanto mais dependente, mais escravo você é, menos liberdade você tem e você fica suscetível a todo o plano dos controladores do mundo que eles querem executar sobre a humanidade. Como, por exemplo, algumas situações que aconteceram aí desde 2020. Então, cada vez mais eu vejo que vai ser necessário a gente ter esse desapego dessas questões, a gente ir aprender mesmo na prática, na marra, que é, por exemplo, ter falta de energia, ter falta de água, porque chegará um tempo onde aqueles que não querem se render a esse sistema e suas soluções terão que tomar uma decisão. Ou continuam no sistema e com isso vão aceitar as soluções que eles querem apresentar, como por exemplo a própria marca da besta, né? O governo do anticristo está sendo instalado, qualquer pessoa que tem discernimento espiritual consegue perceber isso, ou você não aceita, vai sair das grandes cidades e nisso vai vir outras inúmeras dificuldades. E eu penso, né, que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, ele tem preparado as pessoas que querem, né, esse estilo de vida, as pessoas que se sentem guiadas por isso, a viverem, né, desse estilo de vida mais natural, não necessariamente começando num local muito isolado, mas às vezes começando numa cidade menor, num vilarejo, num bairro rural. Isso com certeza já vai preparar a pessoa, já vai ajudá-la a conseguir entender e viver esse estilo de vida mais natural e mais primitivo, né? Porque com o passar do tempo é isso que vai acontecer, essa separação muito clara. Então é basicamente isso que eu queria trazer aqui, né? Dizendo que, olha, nesse mundo não existe perfeição, não é o fantástico mundo de Bob. Qualquer decisão que você tomar, qualquer estilo de vida que você decidir seguir, você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades. A questão é você avaliar quais dificuldades, quais problemas vale mais a pena passar do que outros, não é? Então, por exemplo, você morar numa roça, num ambiente mais rural, vai ter inúmeros problemas, vai ter inúmeras dificuldades. A questão é, você está disposto a passar por elas? Você acha que vale mais a pena passar por elas do que passar por outras dificuldades nas grandes cidades, como, por exemplo, questões de segurança, trânsito, toda a questão também de incentivo à promiscuidade, consumismo, alimentação transgênica, enfim, inúmeros fatores. Qual desses problemas você acha que é o menos pior, o melhor para se enfrentar, o que vale mais a pena para você encarar? Então é mais ou menos essa reflexão que eu queria trazer aqui. Para quem é pai, por exemplo, né, quem tem filhos também é outro problema, para quem mora em ambiente rural, e se seu filho passa mal, seu filho começa a ter um problema, você está longe da cidade, você não sabe muito o que fazer. Então, tudo isso, né, a gente tem que entender que é possível passar, não é? Se você, claro, tem um conhecimento da medicina mais natural, você pode sim conseguir lidar muito melhor com isso. Agora, imagine uma pessoa que não tem, porque todos ficam suscetíveis a esses problemas, a essas dificuldades, ficam suscetíveis a todas essas situações. Bom, mas é isso, né? Para mim, como eu disse, vale muito mais a pena mesmo em meio a essas dificuldades passar por isso. A gente tem que sempre agradecer, tá? Não reclame, não murmure, agradeça pela sua condição e, claro, busque mudar aquilo que está ao seu alcance, com certeza, com fé, com perseverança, com ação, o próprio Criador pode te abençoar. Mas é isso, inclusive deixe aí, né, nos comentários que tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui. Eu percebo que muitas pessoas gostam, né, de gravar o dia a dia, de mostrar, por exemplo, uma receita, ou mostrar, né, alguns trabalhos do dia a dia. Então, fique à vontade aí para deixar nos comentários sugestões, porque como eu falei, agora sim, de vez, a gente pretende manter esse canal mais ativo. Mas é isso, que Deus abençoe a todos, até mais.